Olá, sou Diogo Costa e espero que você esteja realizando a sequência, assistindo na sequência os vídeos, porque esse vídeo ele tende a responder e a continuar a explicação dos números com C Sharp e a gente vai responder algo que ficou em aberto no vídeo anterior, onde a gente realizou uma operação de divisão e nós temos um resultado e nós sabemos que esse resultado ele não está correto. Isso porque nós estamos trabalhando com dados inteiros e numa divisão de inteiros, muitas das vezes nós temos um resultado que ele tem um resto a ser apresentado e por isso a gente sabe que essa divisão é de inteiros e a gente não tem um valor zerado certinho. Para isso, eu vou apresentar como a gente consegue pegar essa informação, mesmo trabalhando com dados inteiros. Então eu separei aqui mais alguns exemplos para a gente continuar e obter essa resposta. Por exemplo, do mesmo jeito que no valor anterior, no vídeo anterior, a gente recebeu a informação que o resultado da operação entre A mais B dividido por C, que são os dados acima, né? O A é 7, o B é 4 e o C é 3. Esse resultado, ele vai ser 3. Nós precisamos também saber, e aqui nós temos o sinal de percent, que ele nos dá a informação do resto. Então, para que a gente possa ter essa informação, a gente coloca aqui, ó. E agora a gente sabe que se você for fazer o cálculo, o resto dessa operação, o resto dessa operação é o número 2. Quando você trabalha com números inteiros, você também precisa saber algo importante, né? Já que a gente está trabalhando com números inteiros e a gente não tem a precisão percentual, decimal, percentual não, mas decimal, de um número que a gente guarda dentro da memória, guarda dentro da variável, né? A gente pode executar esse código aqui que eu vou colocar e nele a gente tem a possibilidade de saber qual o máximo que a gente consegue colocar em uma variável inteira. Assim também, como na linha abaixo, a gente sabe qual é o mínimo. E eu vou apresentar aqui o resultado para vocês. Run. Então a gente tem aqui ó, o limite máximo do integer de... Aqui tá o que? Dá uns... Vamos ver. 3.000... Mais aqui... Pelo menos aí 2 bilhões, se eu não estou enganado. Então o número é 2 milhões, só que veja que a gente tem aqui, na realidade, uma numeração aí baseada em 4 milhões. Por quê? Porque nós iniciamos com o valor negativo, né? Então imagina que você tem ali num plano cartesiano ou em alguma outra dimensão, pensa aí que você tem um número 0 e você tem para a esquerda todos esses números negativos e os números também para o lado positivo. Então você consegue guardar toda essa informação numérica dentro de variáveis int, ok? Legal. Mas veja só o que acontece quando a gente faz uma soma, por exemplo. Se eu tenho aqui um limite, certo? Eu estou falando que o limite máximo é 2147483647, todo esse número aqui, 2 bilhões e alguma coisinha. Se eu somar, ele tem que dar um problema, porque excedeu a capacidade dele. Por isso que eu deixei aqui na descrição, overflow, porque a capacidade, ou seja, ele estourou a capacidade dele. Ok, por quê? Eu vou somar, ao máximo eu vou somar mais 3. Né? Vamos somar aqui mais 5. E aí, agora, vamos rodar. Olha só o que aconteceu. O número apresentado aqui, olha, um exemplo de overflow, é menos 214, tal. E assim por diante. Esse número todo, o que aconteceu aqui? Você tem um limite aqui e um limite aqui, né? Aqui é o lado negativo e aqui é o lado positivo. Deixa eu só ver se no vídeo está aparecendo minhas mãos aqui, tá?
Então, no momento em que eu somei mais 3, a capacidade total que tinha aqui, ele adicionou e passou a andar sob o número negativo. Então, ele não estourou um erro no nosso sistema, não vai crashar um erro, não vai ter um problema desse gênero. Mas, na realidade, como ele está utilizando a variável em memória, o que ele fez foi adicionar o valor, só que ele fez o movimento circular, né? Ele andou ali dentro daquele espaço que ele tem de limite, que é o valor dele. Então ele era, vamos imaginar aqui que a gente estivesse falando, eu somei 5, né? Que a gente estivesse falando, aqui está o menos 5 e aqui está o 5. Então quando eu somasse qualquer valor aqui, vamos dizer que eu coloquei o valor 1 ao valor 5, que seria o máximo, ele cairia para cá e ficaria menos 4, porque ele já está fazendo a adição ao outro lado. E é isso que aconteceu aqui, ok? Legal. Eu vou agora mostrar para vocês um outro tipo, um outro data type, também para trabalhar com números, um outro tipo de dados, um outro tipo de variável que a gente consegue colocar, porque a gente pode agora trabalhar com valores maiores, porque a gente já viu que a nossa capacidade, ela tem esse limite, mas vamos dizer que você está desenvolvendo um software que tem uma capacidade muito maior. Para isso, a gente pode trabalhar com double. Por quê? Veja só o resultado quando eu quero fazer a mesma operação anterior, só mudei um pouquinho os números, agora o A é 5, o B é 4, então a gente vai somar aqui e depois vai realizar uma divisão. Quando você vê isso acontecendo, você fala, poxa, calma aí. Nossa, deu 4.5, porque a gente está fazendo agora, né? Vamos mostrar isso na calculadora. Eu sei que você já deve ter entendido, mas assim como no vídeo anterior, a gente pegou a calculadora e fez algumas contas para a gente poder mostrar o resultado que o nosso código estava realizando. Então vamos lá, 5 mais 4 igual a 9. Se a gente faz essa divisão por 2, a gente tem um valor de 4,5. Agora eu tenho uma precisão exata para o meu cenário trabalhando com o tipo double. E o tipo double, eu vou colocar aqui um pouco mais complexo aí, uma operação um pouco mais complexa aqui, certo? Para que a gente possa ver aí os resultados, ó, tá vendo? Só que aí, agora, você tá criando um espaço maior na memória, porque, bem, é melhor mostrar, né? Porque assim como eu fiz com o int, agora eu vou fazer com o double, aonde eu vou mostrar o mínimo e o máximo do double, ok? Veja só agora o quanto a gente está colocando, ou na realidade o quanto a gente está conseguindo utilizar dentro de espaço da nossa memória, e ali a gente vai conseguir utilizar essa quantidade de valores. Veja só que número absurdo. Ele até, né, aquele E+, se eu não me engano, é a potência elevada, né, é isso aqui. Olha só, tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Eu nem me atrevo a dizer que número que é esse aqui. Ok? Isso aqui tende a responder quando nós não conseguimos guardar informações necessárias dentro do nosso int. E aí a gente passa a utilizar o double em alguns cenários. Mas a gente sabe que dentro da matemática a gente tem outras operações, outra natureza de operação com números, por exemplo, números decimais, números fracionários. Como é que a gente atua com isso? Por exemplo, será que o double ele suporta isso? Deixa eu colocar um exemplo aqui. E vamos rodar. E agora, olha só. Se a gente está fazendo uma operação fracionária ou decimal, será que esse é o resultado correto? Né? O que você acha?
Bem, para essa pergunta, se liga no próximo vídeo que a gente vai falar sobre isso.